Boa noite a todos. Que legal, que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Essa música que nós estávamos aqui escutando, como nós falamos, é uma música de Milton Nascimento e Lô Borges, e que chama esqueci o nome da música agora, Clube da Esquina número 2, evidentemente, Clube da Esquina número 2. E olha que interessante, alguns temas que eu sempre destaco, algumas frases pontuais, né, dessa música, em que ele fala, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogênicos, ficam calmos, 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 calmos. Isso basta contar consigo que a chama não tem pavio, de tudo se faz uma canção. Olha que interessante, depois eu convido vocês também a escutar essa música, mas ele trafega aqui pelos 4 elementos, o vento, o fogo, a água, a terra. Ele explora os sentidos, a visão, a audição, o paladar, o tato, assim como você queira interpretar. Outra coisa muito interessante, ele fala do rio, o rio em movimento, e depois ele fala, basta contar o compasso, aquela marcha cadenciada, nós estamos tendo a atenção contando, então é o mindfulness, a atenção plena, o foco, a atenção, a intenção daquilo que eu estou querendo fazer. E se eu contar comigo mesmo, basta contar consigo que a chama não tem pavio. Nós somos a essência, nós temos essa chama dentro de nós mesmos. Nós somos um ser luminoso, porque somos feitos na imagem e semelhança do Criador. Então, se nós interpretarmos assim, mergulharmos no nosso interior, quanto mais quieto, mais nos fortalecemos, mais essa chama, ela se fortalece, ela fica mais rubra, mais amarelada, e aí ela fica mais incandescente. Isso quando nós estamos mais em contato intimista conosco mesmo. Por isso que fala que essa chama não tem pavio, essa chama já existe entre nós. Já existe, só basta a gente redescobrir e pôr ela cada vez mais em atividade. Né? E aí ele já fala, fica calmo, calmo, mesmo tendo gás lacrimogênico, a gente pensa em confusão, em turbulências, a gente ainda fica calmo, 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 ele vai aquietando e serenando essa música. Né? A curva de um rio, o coração é como uma curva de um rio, ele faz essa simbologia. A curva de um rio comumente é quando tem acúmulo de coisas ruins, coisas tóxicas, e lembra o materialismo, onde fica galhada, fica folhas, fica resíduos nessa curva do rio. Mas aí depois ele fala o rio em movimento, e você faz disso uma canção. E isso quer dizer que você está se purificando, o rio está em movimento, o rio não para, as águas não são mais a mesma, o tempo já não é mais o mesmo. E aí esse rio lembra do riso, do rio. Você pode fazer esse paralelismo também do sorriso, é meio uma onomatopeia. E aí você vai mudando o seu estado, que antes era materialista, que antes era contido, e você vai purificando isso e você vai mudando toda a sua bioquímica interna. Né? E aí ele fala também de tudo a gente faz canção. Apesar dessas turbulências, do gás lacrimogêneo, de eu ter a questão do materialismo, mas aquilo eu já me purifico, eu já esqueço aquilo, então eu faço uma poesia, eu faço uma canção, eu estou vivendo novos ares. Isso é sensacional. Depois ele fala que antes era um moço, depois ele fala de homem, e depois ele fala de sonhos. Então ele vai vir na evolução, que antes era uma coisa, depois foi amadurecendo e chegou no sonho, chegou no transcendental. E isso nunca envelhece. Isso é mágico, isso é sensacional. E depois ele fala lá da água, do vento, e depois termina em gente, termina nas relações humanas, na interpessoalidade, na socialização. Então essa é uma música sensacional. Eu me contive aqui para não falar muita coisa, mas eu convido você depois, todas essas músicas aqui, nós depois estamos fazendo uma compilação e vamos fazer tudo isso também colocando no nosso Spotify, assim como nós já temos o nosso canal de todas as lives gravadas, para quem não tem o hábito de às vezes de assistir, mas elas estão gravadas também, e a gente está fazendo também um Spotify das músicas que a gente usa aqui nas nossas lives. Depois eu convido você, em breve, você que nos acompanha, convido você a participar também do grupo do Telegram, que inicialmente nós vamos colocar lá com conteúdos inovadores, e se você ainda não está fazendo parte, eu convido você, tá aqui na nossa bio, tem um leque de opções, você clica e automaticamente você entra no nosso
grupo de Telegram. E vamos lá, eu queria aqui, antes de mais nada, apresentar, diante desse nosso tema que nós vamos falar hoje, uma tela de um quadro que chama-se A Tentação de Santo Antônio, que é uma tela de 1947, portanto tem mais de 70 anos, sendo mais exato, 73 anos de idade, com elementos desproporcionais. À esquerda, no canto inferior da tela, tem o próprio Santo Antônio desnudo. E aí, umas telas, uns elementos todos desproporcionalizados, um elefante com a perna bem exagerada, um cavalo, um templo religioso e assim sucessivamente. Isso é do irreverente gênio da pintura, o ícone do surrealismo, que é o espanhol Salvador Dalí. E aí você vê aí, está escrito Ávida Dollars. Se você fazer o trocadilho das letras, cai no nome de Salvador Dalí. O próprio grupo que ele fazia parte, dos surrealistas, disse certa vez que, na verdade, expulsou o Salvador Dalí do grupo que eles viviam, porque disseram que ele estava se tornando muito comercial, e aí que ele era ávido por dólar, por dinheiro. A outra versão disso é que o próprio nome Ávida Dollars, se você fazer aí depois todo o rearranjo desse nome, dá o nome de Salvador Dalí. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar hoje de um tema que é muito interessante para a performance humana, que é a criatividade, que é a questão da dificuldade que às vezes as pessoas acham que tem, e nós vamos provar que não tem, que é a criatividade, que isso faz parte da performance humana. Não adianta a gente falar só de ferramentas para nós performarmos melhor, se a gente às vezes tem muitos recursos internos com relação à própria criatividade que vai nos ajudar. Então, a pergunta que nós deixamos hoje no banner é: será que a dificuldade do cérebro é a criatividade? E a resposta, necessariamente aqui, que nós vamos deixar não muitas dúvidas, espero, é que na verdade não há essa dificuldade. O cérebro não tem isso. O que o cérebro às vezes interpreta é que ele gosta de acessar padrões. E por acessar padrões, pode ser interpretado que ele não gosta de criatividade, mas todos nós somos criativos. Então, grandes ideias acontecem também quando nós desaceleramos e abrimos outros espaços, seja do ponto de vista mental e até corpóreo. Por exemplo, ficando mais quietos, mais serenos, sem estresse, e aí aflora pensamentos e criatividades de novas ideias, inclusive para nossas performances, seja para o trabalho, seja para uma solução, isso por escutando uma música, lendo uma poesia, indo ao teatro, vendo um cinema, meditando, lendo a Bíblia, levando o nosso pensamento ao Criador, independentemente do credo religioso que aqui você acredita ou não, isso pouco importa. Então o próprio Einstein já dizia que quando uma mente ela se abre, ela nunca mais vai voltar, a mente nunca mais vai voltar ao seu tamanho original, ou seja, só a expansão cada vez mais da mente, tá certo? Então, quando a gente fala de criatividade, é importante, antes de mais nada, nós definirmos o hábito. Na verdade, nós já, fazendo só um parênteses para quem já está aqui nos acompanhando de longa data, ou os que estão chegando aqui agora, nós fizemos uma live só sobre hábito. E eu sugiro você depois a pesquisar no YouTube. Nós temos o canal também no YouTube, PhD Mário Maciel Júnior, e tem vários vídeos lá no YouTube. E eu acredito que esse vídeo esteja lá. Se não tiver, você entra em contato no meu privado, manda um direct message que a gente pode disponibilizar isso oportunamente. Mas nós já fizemos uma live só sobre hábito, então só estou fazendo um recap aqui, uma recapitulação. Então o hábito é qualquer comportamento regularmente repetido que exige pouco ou nenhum pensamento. Isso é feito de uma maneira natural, ele é geralmente sem nenhum esforço e é feito por repetição. Isso tornou um hábito na vida. Já a criatividade é a capacidade que a gente tem de combinar os elementos diversos e usuais que eles já existem para ser utilizado em outras coisas para nos servir naquele momento de alguma forma ou não. Ele tornou-se original. Eu peguei aquilo que já existe e transformei ele para atender uma necessidade. É uma adaptação. Isso é uma coisa criativa.
né? Então você está gerando novas ideias a partir de algo que já existe, tornando tudo isso um processo criativo, que exigiu novas conexões mentais, né? Lembrando que 45% do que nós fazemos cotidianamente é um hábito. Escovar os dentes, ir em direção ao trabalho, como a gente senta na mesa, o que a gente começa a comer primeiro, como que a gente calça o sapato, amarra o cadarço. Tudo isso é feito de uma maneira padronizada como hábito, é uma maneira espontânea. E a mesma coisa para quando a gente fala de criatividade, existem metodologias para a gente despertar isso. Então são atividades, o hábito, né, inconscientes, que isso no fundo vai definir quem nós somos. Porque os hábitos estão intimamente relacionados com os nossos resultados. Se eu tenho o hábito de dormir muito, se eu tenho o hábito de não praticar exercício, de não falar coisas boas, de não estar rodeado de pessoas boas, como que eu vou querer performance? Então, isso tudo está relacionado com os nossos hábitos. Intimamente, não tem como nós dissociarmos, eles são indissociáveis os nossos hábitos com relação à nossa performance humana. Então, está relacionado ao sucesso, né? Como a gente aqui está falando de performance humana, a gente tem que falar de sucesso, evidentemente, todos queremos chegar a um degrau acima aonde nós já estamos no dia de hoje. Então é importante nós termos novas ideias, e essas ideias também elas só são cultivadas se nós tornarmos elas um hábito. Por isso que nós estamos aqui dando apenas um briefing com relação ao hábito, porque nós vamos agora mergulhar um pouquinho mais com relação à criatividade. Então, quando nós temos essas ideias, elas são precursoras dessas inovações, dessa criatividade. Tudo surge com uma ideia. Cada invenção, essa pintura que nós colocamos aqui do Salvador Dalí é uma criatividade. Existe o elefante, existe um templo, o que ele fez? Colocou uma coisa totalmente dismórfica, umas pernas totalmente gigantescas, afiladas. Como é que uma perna fininha, menos parece um palito de fósforo ou de dente e vai sustentar um elefante? Olha a criatividade que ele fez. Isso é o perfil do surrealismo, evidentemente. Mas olha a criatividade por trás de uma coisa que já existe. E isso é uma obra de arte. Então, cada produto que existe hoje, se nós olharmos ao nosso redor, as próprias telas digitais que nós estamos aqui, o touchscreen, tudo isso começou com uma ideia e tornou-se aí depois algo inovador para a nossa realidade. Por que não despertar isso no dia a dia entre nós? Então as ideias estão para resolver os problemas. Então se nós estamos falando de performance humana, nós vamos ter muitos dissabores ao longo do caminho. Por que não eu parar, aquietar o corpo, a mente? Os sonhos não envelhecem, nós vimos na música. Então eu posso retardar a minha conquista, mas eu posso me inspirar de outras coisas, observando o meio para performar melhor e chegar nesse sonho. Então, essas ideias, elas devem ser mudadas de acordo com a nossa trajetória que nós estamos fazendo em busca desse sonho. É um processo, portanto. Então, aqui nós temos que experienciar essas novas ideias. Às vezes, nós o que? Olhamos para o lado e falamos assim, nossa, como é que essa pessoa teve essa ideia antes de mim? Como que ele teve essa sacada e eu nunca pensei? Nossa, eu não sou criativo. Nossa, as ideias que eu penso não tem nada a ver com a realidade. Olha quantas alternativas aqui eu estou pontuando e que isso tudo tem a ver com a nossa performance. Nós que achamos que não temos criatividade, nós que interpretamos que a nossa ideia não é criativa, mas outras pessoas estão usando a nossa mesma ideia em uma outra situação e performando ou criando novas coisas enquanto nós estamos patinando e ficando nesse tipo de pensamento. Então nós temos que olhar as nossas ideias com os outros olhos. É assim que as pessoas de performance humana, elas passam a interpretar os seus pensamentos e o seu entorno. Ela não critica, ela olha, ela vê, nossa, como foi criativo. Como que pensou numa chave 3 estrelas? Como que pensou no aperta o botão, os vidros do carro sobe, eu dou 2 cliques, trava as portas? Olha que percepção, olha que coisa mágica. O que eu posso trazer disso para a minha realidade? E assim nós vamos cultivando cada vez mais essas ideias para se tornar aí depois uma inovação, quiçá. Então, isso tem que ser estimulado continuadamente. E pensando nisso, eu quero afirmar aqui categoricamente isso aqui. Sim, você é criativo. Sabe por quê?
Porque nós temos um reservatório mental exclusivo, único, próprio, diferente, não tem outra pessoa no mundo, pode ser gêmeos univitelíneos, pessoas criadas na mesma casa, que tem criatividade diferente. Se a gente der um papel para desenhar uma casa, um vai colocar o papel na horizontal, outro vai colocar o papel na vertical, um vai pegar de forma diferente num lápis, um vai colocar mais detalhes e assim sucessivamente. Isso é criatividade. Então essa questão de que nós não temos criatividade, ela tem que ser abolida do ponto de vista da performance humana. Muito pelo contrário, ela tem que ser cultivada, porque é aqui que estão as grandes respostas que às vezes não está fazendo com que a gente ache uma solução para os nossos problemas, pela inovação, quiçá. Então nós temos conhecimentos, cada um de nós temos uma habilidade, temos as experiências, temos as memórias, fomos criados em ambientes diferentes ou aprendemos a mesma coisa de forma diferente, porque o olhar é diferente, a receptividade para o entendimento e para o aprendizado daquele momento foi diferente. Então tudo isso favorece a criatividade. Então como que surge a criatividade? De possíveis padrões cerebrais, como nós já falamos, de habilidades e de contextualizações pregressas da nossa vida. Então, se a gente começar a fazer perguntas, como é que eu posso fazer isso? Por que eu estou fazendo dessa forma? E se eu mudasse o ângulo que eu estou olhando essas coisas? Aliás, o e se também já foi tema de uma live aqui, especialmente só falando nisso. E a gente pode transpor o e se como uma pergunta também com relação à nossa criatividade. Então essas ideias elas vão surgindo por uma necessidade, por estímulo, fundamentalmente para nossa sobrevivência. Nós começamos depois, primeiro a morar em cavernas, depois começamos a construir pequenas moradias com palhas, e depois fomos construindo com pedras, com fortificações, colocávamos rios ao redor, e aí começávamos a colocar fogo, tudo criatividade por questões de sobrevivência. E hoje também não é diferente. A criatividade ela é necessária para a nossa sobrevivência. Por quê? É para resolver uma problemática minha, mas que tem outras pessoas que estão vivendo a mesma problemática, porque a gente não sabe. Por isso que existem grupos afins. Grupos, por exemplo, de inovações, de empreendedores na área da saúde, de empreendedores na área da educação. Tem o mesmo tipo de objetivo comum e com ideias diferentes. E que ali sai um mastermind, digamos assim, de uma solução para uma determinada problemática. Como hoje nós estamos vivenciando. A maioria das pessoas ainda reclusas, de determinados estados, determinados países. E estamos aqui desenvolvendo, por exemplo, essa comunicabilidade à distância. Isso é uma invenção, é uma criatividade. Então, é ficar aberto e receptivo para essas coisas. Nós temos que ir nessa onda, o que é bom. O que é bom, pegar evidentemente o que é bom, que nos interessa, aquilo que não for digerível, aquilo que eu não concordo, eu desprezo evidentemente, mas eu tenho que ir atrás, eu tenho que ser receptivo a esse tipo de coisa. Então eu vou formando bons hábitos, inclusive alimentando a minha criatividade. Tá certo? Então eu vou tirar aqui, vou ativar os comentários para ver se tem alguma coisa, mas muito bem. Então existem estratégias específicas para nós, por exemplo, cultivarmos esses hábitos e chegar na criatividade. Por exemplo, existe o que a gente chama, e repito, nós falamos muito isso quando nós aqui exploramos a questão da temática hábito. Um token que a gente fala de contingência dos nossos planos. Para a gente ter aquilo que nós falamos de gratificação imediata e uma gratificação retardada. Ou de algum tempo depois do meu hábito que eu estou querendo agora desenvolver. Então veja bem, esse plano de contingência, ele pode ser de uma forma prazerosa, imediata, e eu tenho que colher outros frutos posteriormente. Por exemplo, nós temos que dar uma recompensa para nós mesmos. Porque se eu faço isso alimentando essa recompensa a cada ato positivo que eu passei a cultuar, eu vou tendenciar a fazer isso de uma forma mais corriqueira. E ainda mais para quem está tentando cultivar novos hábitos e que nós vamos chegar aí na questão da criatividade. Portanto, é muito importante a gente fazer algo que tem uma recompensa para nós mesmos. Né? Então, esse token, ou esse token é igual como se fosse aquele que nós vamos no aeroporto, que vamos lá, fazemos o bilhete, colocamos a mala, sai os tickets e tudo mais.
como se fosse um reservatório de bonificação pessoal. É isso que é um token, é isso que eu estou querendo chamar como esse token de recompensa criado. Isso foi criado já pelos neurocientistas quando eles estudaram especialmente os indivíduos que eram drogados, seja em cocaína, maconha, crack e viciado em álcool. E eles viram que quando esses indivíduos tinham eles mesmos criavam a recompensa deles pessoal por estar abolindo esse vício da sua vida, começou ali essa pesquisa. E isso hoje é incorporado em toda a dinâmica corriqueira de pessoas de performance humana e não necessariamente nas pessoas adictas, né? Então foi desenvolvido aí, inclusive até em pessoas esquizofrênicas, essa questão da recompensa. Então o sucesso dessa modalidade do token pessoal, da recompensa imediata e da recompensa retardada, que eu já vou explicar, faz parte desse processo. Para nós que estamos procurando aí novas ideias e novas criações, é uma estratégia da recompensa que muito aí vai nos favorecer para uma recompensa maior, salutar no futuro. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, por exemplo, alcançamos uma tarefa, nós fazermos com aquilo seja validado. Nós estamos fazendo uma validação pessoal nossa. E como que é essa gratificação instantânea? Então existem vários pontos de vista, do ponto de vista como que nós vamos fazer essa gratificação. Por exemplo, você pode colocar pelo menos alguns stickers, seja aquelas estrelinhas, por incrível que pareça, que usava nas escolas. Aquelas estrelinhas, você fez a tarefa, você fez isso. Isso é uma maneira que a gente estimula as outras pessoas diante de no caso, uma classe, né, que está alfabetizando, está fazendo tarefa e tudo mais. Pode ser uma coisa bem infantilizada, mas você está validando uma pessoa. E aquela que não ganhou a estrela vai querer ganhar a estrela. Estou dando um exemplo da esteira. Aqui eu uso alguns stickers, que conforme eu vou tendo, quanto mais stickers eu vou tendo, eu tenho a métrica de 20 stickers, por exemplo. Isso é uma gratificação imediata para mim. E conforme eu faço essa gratificação imediata, quando eu junto 20 stickers, eu transformo cada 20 stickers, cada 20 adesivo em algo maior, que aí é a gratificação posteriori, que aí seria um ticket de cinema, tomar um açaí, fazer algo que você não estava habituado a fazer, sair com os amigos em um determinado restaurante, mas você tem essa recompensa prazerosa porque você cultivou um hábito, né? Aqui nós estamos falando uma recompensa de hábito. E quando a gente vai linkar isso com a parte da criatividade, conforme a gente vai estimulando a criatividade, que em mais 2 minutos nós vamos entrar nisso, você também pode usar esses stickers para você. Então você vai começar a se auto-validar, se auto-presentear. Então, eu repito, 20, 30 tokens, eu vou juntar algumas moedinhas de 5 centavos, eu vou colocando, quando eu fizer 10 unidades dessas moedinhas aqui, eu vou transformá-la em um ticket de cinema, por exemplo. É algo que você que vai dar essa métrica do que você vai estar validando. Eu vou comprar um boné, eu vou comprar uma bolsa, as mulheres que gostam de bolsa, que estão aqui muito presentes, eu vou comprar algo que decore a minha casa, um vaso de flores, uma decoração, não importa. É isso, você está fazendo aquele acúmulo do seu token econômico, da sua validação, e você vai ser recompensado num futuro não muito longínquo. E depois você começa na estratificação zero de novo. E é isso, você vai fazendo quantas vezes for necessário, né? Existem estudos que mostram que as pessoas, para incorporarem um hábito, inclusive o hábito da criatividade e dos bons pensamentos para as ideias aflorarem cada vez mais, são de 280 repetições. Então é quase um ano inteiro. Imagina pessoas que não têm um hábito muito saudável, por exemplo, de ir para academia, mas precisa baixar os níveis pressóricos, níveis de colesterol, triglicérides, diabético, ou seja, aquela pessoa que está com a gente chama síndrome metabólica, todo desorganizado do ponto de vista físico e quiçá também mental.
é mais difícil. Então você tem que fazer essas repetições muito extensa para tornar um hábito. Mas a partir do momento que torna um hábito, torna-se muito prazeroso. E se você começar a usar essa modalidade já validada pelos neurocientistas do ponto de vista da validação pessoal, isso vai se tornar mais prazeroso fazer. Então é um hábito muito interessante também adotar o token de validação pessoal. Então isso são pequenas estratégias que a gente usa. Agora, com relação à criatividade, nós nascemos criativos e desaprendemos ser criativos. O momento talvez de maior criatividade que nós tivemos na nossa vida é no momento da infância, onde a gente pegava a tábua de passar roupa, deitava ela, fazia dali como se fosse uma casa, como se fosse uma nave espacial, pegava a nossa bicicleta, o skate, as bonecas das mulheres aqui e fantasiava. Isso é a criatividade. E conforme vai passando, seja até por uma repressão familiar involuntária, seja por uma repressão da escola, uma repressão do ponto de vista da própria sociedade que a gente convive, isso vai sendo castrado e isso é ruim. E depois as pessoas acabam acreditando: eu não sou criativo, eu não sei escrever uma redação, eu não sei contar uma história. Não é porque algo por trás deve ter acontecido. Então nós já mostramos aqui anteriormente que todo mundo é criativo, todo mundo tem uma essência, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma habilidade, todo mundo sabe fazer algo próprio que ninguém mais sabe fazer. Um tem uma habilidade na fala, um tem uma habilidade em fazer comida, outro tem a habilidade de tocar um instrumento musical, em escrever, em falar diante de câmeras. Cada um tem um dom mais aguçado do que o outro. É uma habilidade, é uma história e é uma criatividade se você performar cada vez melhor dentro da sua habilidade. Portanto, somos sim criativos. Basta nós formatarmos isso de uma maneira mais compreensível para o nosso cérebro e nós vamos estar estimulando isso, nós vamos falar agora, para aí trazer para a performance humana, porque a criatividade faz parte da performance humana e eu tenho que regrar essa semente cada vez mais nos validando, porque às vezes nós fazemos isso solitariamente, não tem como nós fazemos isso, às vezes compartilhando, né? Você pode até falar, você pode ter o seu agente pessoal, que a gente sempre fala aí, da sua performance humana. Você tem que escolher essa pessoa. A partir do momento que você escolhe, você confia, você compartilha. E essa pessoa vai ter alguma coisa de curiosidade. Como é que você está fazendo com relação àquilo que você compartilhou com ela? Isso mesmo, cada um tem a sua criatividade e a sua essência. Nós já falamos, se você for fazer um laço no papel, ou num laço, numa fita, uma casa num determinado papel, escrever algo diferente com a mesma temática, com visões distintas. Então a primeira coisa é notar as coisas ao nosso redor. Quando nós notamos, há novidades por toda parte. Desde um travesseiro da nossa sala, de um tapete, da porta. Como é que é a maçaneta dessa porta? Por que ela é na horizontal? Uma é na horizontal, outra é na vertical. Uma é maior, uma é menor. São detalhes. Por que o candelabro ele é para cima, não é para baixo? Então são pequenos detalhes. E você vai começar a viajar, digamos assim, nessas pequenas estruturas que está ao seu entorno. É um exercício que a gente deve praticar e que os neurocientistas assim nos ensinam, né? Essa questão da observação do ambiente atual. Então, ao término aqui do nosso bate-papo desse sábado, começa a olhar o seu entorno, o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha. Nossa, como foi criativo a pessoa fazer um cooktop, como foi criativo colocar uma geladeira e inverte, embaixo que está o freezer e agora em cima é a geladeira normal. Sempre achou que era... Por que foi a lógica disso? Então são coisas muito interessantes, a gente começar a desenvolver esse poder de observação. Observe como foi a música que nós colocamos aqui, do Milton Nascimento, do Lô Borges, exatamente ele explorando os sentidos. Ele fala da evolução, a gente falou lá do moço, do homem, e depois do sonho e não envelhece. Olha o link que ele está falando, saindo da água, da terra, do vento, tudo as conexões aí, tanto dos sentidos humanos, dos 5 sentidos humanos, como dos elementos aí da nossa Terra. Então você começa a projetar naquilo que já existe
formas alternativas da sua imaginação, da sua criação. Olha o Salvador Dalí aí que fez o surrealismo nessa tela que nós colocamos aqui no início do bate-papo. Tudo entrelaçando. Então não tem nada certo e errado, é a sua criatividade. Ela tem que ser estimulada. Então começa com você mesmo. Não tenha medo. É a gente que foi muito castrado e muito punido e a gente acha que a gente não é capaz. E aí está a questão da performance humana, porque às vezes nós precisamos de criatividade. Como eu vou abordar aquela pessoa, qual que é a história que eu vou contar para essa pessoa, qual que é o argumento que eu vou usar para essa pessoa para que me dê uma gratificação no meu trabalho, para que eu de fato mereça aquele cargo, para que de fato eu atinja a minha meta na minha empresa, ou para que de fato eu faça um convencimento de que o meu argumento é o correto. Eu tenho que contar uma história, é a criatividade. Então se eu não tenho isso, eu não performo. Eu não tenho a minha performance adequada e ideal. Por isso que é importante a gente começar pelo primeiro senso da observação das coisas ao nosso redor. E temos que ter, evidentemente, a mente aberta para nós experienciarmos isso. Não é só críticas. A música, ela pode não me afeiçoar aos ouvidos no primeiro momento, mas depois eu vou começar a interpretar a questão do rap, a questão da MPB, da música para pensar. Tudo isso faz parte, porque ali tem a criatividade. As pessoas colocaram de maneira poética ou de uma história, e isso também me faz uma interpretação diferente ou não, de acordo com os olhos que eu tenho para aquilo. Então, começar a fazer o que a gente chama de curiosidade, fascinação e admiração pelas coisas ao nosso redor. Eu acho isso fantástico. Fascinação e admiração, porque alguém bolou aquilo hoje é útil para todos nós. A lâmpada elétrica está aí para contar a história, o próprio a história do Fleming, que eu falei hoje no nosso story, que começou lá na Inglaterra. Ele viajou, ele fazia estudo com fungos, deixou a janela aberta, saiu de férias. Quando ele regressou, no andar de baixo dele foi o próprio vento levou uma substância que inibiu o crescimento na placa que ele tinha semeado os fungos, inibiu o crescimento dos fungos. E ele teve a percepção de um dissabor da cultura das células dele. Mas o que aconteceu aqui? Ele não jogou nada para fora, não eliminou o experimento, não. Ele foi atrás de saber o porquê. Então, assim, um dissabor pessoal teve um grande salto para a humanidade de benefício. Isso foi já no final, a própria descoberta da penicilina, que é um antibiótico. Isso foi muito útil, inclusive na guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial, a própria penicilina e outras doenças na ocasião que não tinham curas. E hoje, graças ao Fleming e uma percepção que ele teve de um fracasso, digamos entre aspas, de um não crescimento de um experimento, ele resolveu ir atrás. Então, quantas vezes nós somos fracassados em alguma coisa, jogamos fora aquilo, vou começar a fazer de novo, desisto, e às vezes dali estava uma resposta que ninguém ainda tinha visto. É uma maneira de a gente pensar também. O próprio Tesla, Alexander Fleming, Santos Dumont, quantos experimentos, quantas vezes o próprio Alexander Graham Bell com o telefone, e assim sucessivamente. Quantos falharam para dar certo? As medicações hoje em dia, 1000 experimentos para um dar certo. Então é feito de insistência e persistência. Então quando a gente começa a ter esse olhar aí mágico das coisas, das ideias que nos antecederam, isso é sensacional a gente ver como que essas pessoas tiveram essa criatividade antes de nós, tá certo? Tive um pequeno delay aqui e já corrigi. Eu estou olhando, quero deixar muito claro para vocês, para quem está aqui no YouTube, para quem está aqui também no YouTube e no Instagram, que às vezes eu fico mudando os olhares, para contemplar as pessoas que estão nas diferentes mídias sociais. Muito obrigado você que está aqui no YouTube e está aqui no Instagram conosco, ok? Então vamos lá. Então eu citei aqui a história do Fleming, mostrando que foi através de um dissabor que ele descobriu a penicilina. E olha que sacada sensacional de uma criatividade que virou uma inovação. Esse aqui era um engenheiro que estava andando com seu cachorro numa mata lá na Suíça. E aí o que ele percebeu?
umas plantinhas começou a grudar na pata, na perna do cachorro, na sua calça, e ele achou aquilo muito incômodo, espetou o dedo dele, ele falou assim, eu vou começar a olhar isso aqui, e resolveu pegar aquele pequeno material que tinha aderido não só ao pelo do cachorro, mas à sua calça, e resolveu colocar ao microscópio, porque ele era um cientista. E quando ele olhou no microscópio, ele percebeu que na extremidade daquele artefato que ele pegou, tinha pequenos ganchinhos. E era aquilo que estava fazendo a fixação do pelo, seja do animal, seja da calça. E olha a sacada que ele fez. Ele percebeu, fez uma descoberta, é algo que está prendendo por causa desse ganchinho que parece um anzol. E olha nesse diapositivo, para quem está aqui no Instagram consegue ver, e quem está no YouTube ainda não tem essa oportunidade. Mas o que eu quero dizer? Foi através dessa percepção, dessa descoberta do ganchinho da extremidade, que surgiu aí uma inovação, que foi o velcro. Hoje o velcro nas bolsas, hoje o velcro aí nas partes de roupas e assim sucessivamente. Para quem gosta também de pescaria, para quem gosta da parte militar, sempre o velcro está presente na nossa vida, em várias oportunidades nós estamos usando o velcro. E foi feito disso, de um dissabor pessoal, a pessoa em vez de ficar brava com aquilo, ela resolveu explorar isso aí, uma criatividade, saiu de uma percepção, de uma criatividade, tornou-se uma inovação. Quem sabe nós que estamos aqui nesse grupo hoje, não sai uma grande descoberta para a humanidade de uma coisa que às vezes nós não tínhamos percepção e vamos começar agora a ter olhos criativos diante daquele entorno nosso e de algo que possa ser negativo, que a gente vai tirar bom proveito disso aí. É uma descoberta, é uma inovação. Então, esse é o primeiro fator. O segundo é nós cultivarmos esse reservatório mental único que nós temos. Como que a gente faz isso? Cada vez mais trabalhando as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, a nossa memória, com boas leituras, bons relacionamentos, bons contatos com as pessoas de sucesso, livros, cursos, etc. Porque isso vai nos estimulando cada coisa mais. Eu não entendo muito, por exemplo, da parte da engenharia, mas o cara está falando aqui de uma engenharia linkada à arquitetura, que é a minha parte de grandes construções. Poxa, eu vou ver isso aí. Então, eu falei aqui algo que há uma interface, mas às vezes só da gente fazer a abertura da mente para receber coisas bacanas, inovadoras, pode ser um insight para a gente ter novas criatividades dentro da nossa área de atuação. Por isso que a gente fala, a gente tem que ter essa flexibilidade e essa aceitabilidade de outras áreas que não é afim à nossa. Isso é importante. Nós estamos, no fundo, fazendo um refreshing da nossa cabeça, da nossa memória e das nossas terminações nervosas, inclusive dos neurotransmissores. Eu estou fazendo com que minha mente ela fique mais quieta diante daquilo que eu estava trabalhando. E aí que pululam novas novidades. Quem aqui já não teve um andar no Window Shop? A gente vai lá só ver a vitrine, vai dar uma refrescada aos insights, vai na natureza, vai andando com pessoas, com crianças, com idosos, com os amigos, a gente tem os insights na hora do cafezinho, isso é muito comum. As reuniões às vezes acontecem e os insights em coisas mais informais possível. Às vezes nós vamos em congressos, vamos em grandes reuniões, mas a ciência está ali nos explicando coisas, mas os grandes insights estão fora da interpessoalidade, do bate-papo, da informalidade. É aí que surgem as coisas. Então tem que ter esses olhos e os ouvidos e os sentidos mais aguçados para a gente começar a gente vê isso perfeitamente. Os grandes inventores são assim, os físicos, o próprio Einstein, a questão do carbono, a questão dos insights do sonho, né? Quem aqui tem o seu sonhário? Né? Eu faço o meu sonhário, né? Todo mundo tem o seu diário e o seu sonhário. Vocês têm? Isso é importante. Às vezes a gente não lembra do nosso sonho. Depois começa a ler os sonhos. Isso é importante. Quase ninguém tem isso. Ninguém se fala nisso. Pode ser até um dia um tema da nossa live aqui. A gente vem falar sobre isso. O sonhário. Porque muitas respostas e muitas coisas bacanas estão ali nos sonhos. Os sonhos é igual o Salvador Dalí. Tudo é possível. Tudo eu posso construir. Tudo eu posso inovar. Porque é meu. Eu estou vendo da minha forma. É muito bacana.
Uma outra coisa é nós pegarmos um tópico e dissecarmos ele. Eu não entendo, por exemplo, absolutamente nada sobre investimentos imobiliários. Um exemplo que me veio à mente. Então eu vou estudar um pouquinho mais de investimento imobiliário, vou assistir live de alguém, vou atrás de um curso, vou ver um livro rápido que me interessa, conversar com uma pessoa, alguma coisa que de repente faz parte também da minha performance. A gente falou, a performance ela é sistêmica e o pilar financeiro faz parte da minha saúde sistêmica, não saúde física e nem mental, saúde sistêmica, porque se eu não vou ver o financeiro, consequentemente os outros pilares de uma vida sistêmica também não está performando bem. Então, se eu já estou na era do investimento, eu tenho que saber como é que eu vou investir melhor isso aí. Então é um aprendizado, eu vou lá, vou me abrir, vou sair da estaca zero e vou estar receptivo a novas coisas. É uma coisa que eu não domino, a gente tem que ter a humildade de ir atrás. É uma outra perspectiva com relação à criatividade. Então, ver a vida de múltiplas perspectivas. A gente só vê a vida de um ângulo só. Então, quando a gente começa a se deparar com esses lados positivos das situações que a gente começa a vivenciar, inclusive no estresse, eu distancio disso, analiso como é que está sendo, compartilho, eu vou tendo novas visões. E essas visões, essas perspectivas, é muito engraçado, porque a gente pode, inclusive, pensar como que outras pessoas estariam naquela minha situação digerindo aquela problemática de estresse que eu estou passando, por exemplo. E eu vivenciei isso recentemente, há 2 dias atrás. Eu tinha uma quantidade em espécie importante, fui ao banco, saquei uma quantidade, um valor X, né, e precisava fazer negócio com isso. Era em espécie. E esse dinheiro eu passei para uma pessoa e essa pessoa perdeu o dinheiro. E eu tinha certeza que eu tinha passado o dinheiro. E a pessoa falou, não, você não me passou o dinheiro. Então olha o estresse que ficou. Eu exercitando isso há 3 dias atrás, o que eu fiz? Distanciei-me e fiquei pensando, como que seria um pet para resolver isso? Ou seja, eu comecei a ironizar para tirar aquele momento de estresse que eu tinha e pensei assim, como é que um cão farejador faria para isso? Ele ia num carro, ia farejar o quê? Debaixo do banco, ia farejar ali a região onde está a marcha, aonde que está o freio de mão. E comecei a pegar, era o período noturno, uma lanterna e comecei a ir. Ele ia olhar onde mais? Ele ia olhar o cão farejador, aonde nós passamos, aonde a gente está habituado a colocar os documentos, aonde no sofá eu sentei. Eu comecei a imaginar isso com uma outra situação totalmente inusitada. Não pensei em pessoa, pensei num cão farejador. Vocês podem dar risada agora. Adivinha o quê? Foi encontrado o montante necessário. Mas foi uma coisa que totalmente a gente distancia. Não estou falando que sempre é assim, mas eu estou falando que a gente pode pensar como uma celebridade, como que o meu barbeiro avaliaria isso, como que uma pessoa expertise avaliaria essa problemática, como que um pet, eu falei aqui de um pet, ele iria encontrar essa espécie que eu perdi do ponto de vista de dinheiro. Né? Há 3 dias atrás eu perdi e depois encontrei, felizmente. Mas é uma maneira que a gente tem de estimular a criatividade e, acima de tudo, tirar o momento de estresse. Porque senão há uma outra descarga do ponto de vista de neuroquímica e hormonal que te faz ficar nessa balbúrdia de adrenalina, de taquicardia, de respiração, de às vezes palavras mais firmes para outra pessoa desnecessária, porque isso foi resolvido. E depois de 10, 15 minutos, então é só uma questão de aquietar a questão, mesmo com o gás lacrimogênico da música do Lô Borges e aqui do Milton Nascimento, você tem a serenidade, que tudo vai ficar calmo, 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 calmo. É um exercício. Eu sei que não é da noite pro dia, mas é exercitando. E estou mostrando que eu fiz isso há 2, 3 dias atrás. E foi um resultado extraordinário. Né? Então, eu repito, a gente pensa em outra pessoa, como que essa pessoa poderia nos sugerir para resolver essa problemática, ou quiçá como ela resolveria isso que eu estou vivenciando. Isso se chama associação da flexibilização nossa cognitiva, racional. Como que eu fiz isso? Eu fiz isso de maneira rápida. Eu racionalizei que eu estava diante de uma problemática, qual que é a ferramenta que eu ia utilizar naquele momento, que eu despendia dela naquela hora que me veio à mente. Falei, poxa, cachorro, cão farejador, vou lembrar aqui como que um cachorro faria isso. E foi o que eu fiz. E isso me tirou daquela situação momentânea e eu fui brincando como se fosse um cachorrinho.
né? E no fundo tivemos um resultado salutar, que foi o encontro daquilo que estava sendo perdido. É uma flexibilização de uma situação. E é assim que eu falo que a gente, só exercitando, a gente começa a prática, e aí sim a gente tem resultado. Porque se joga tudo para cima, muito provavelmente não vai ter uma performance, né? Então deu tempo para o amadurecimento. Então não adianta a gente querer as coisas imediatas. Eu sempre dou o exemplo da gente andar, da tabuada e da performance humana. Todo mundo quer chegar em primeiro lugar numa corrida, todo mundo quer ter resultado, todo mundo quer ganhar R$1 milhão, todo mundo quer ser bem sucedido. Isso é nato de nós seres humanos. Nós nascemos para ser pleno. Isso está na Bíblia, né? João 10:10. De forma que nós só temos que esperar o tempo e temos que amadurecer. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Não é escassez, é abundância, é abundar em tudo. De forma que eu só preciso entender como que vai ser a minha performance, como que eu vou fazer isso. É tempo ao tempo, eu tenho que exercitar. Nós chegamos nesse ponto porque nós conhecemos até aqui. Para eu chegar em outro degrau, vai exigir um pouco mais de mim, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de ousadia, um pouco mais de flexibilização, um pouco mais de conhecimento naquilo que eu quero performar. Então eu tenho que despendiar tempo, eu tenho que despendiar paciência, é um exercício, porque senão eu não chego. Senão todo mundo chegava de uma forma muito rápida. E a gente vê que a pirâmide não é assim. Enquanto outras pessoas estão lá na base, na questão do epicurismo, que a gente fala, no raso, na razoabilidade, no materialismo, poucos estão indo cada vez mais para o pico da pirâmide, que é o aumento do crescimento aí, não só do ponto de vista material também, mas desapegado, mas fundamentalmente na parte espiritual, evolutiva e intelectual. E aí nós vamos ascendendo para essa pirâmide. E é o natural, né? Então não é todo mundo que chega. Uns estão mais acima, uns mais abaixo. Nós vamos nos dando as mãos e vamos fazendo uma escada e vamos performando. Isso é que é interessante. Então devemos juntar essas informações, fazer esse problema de uma forma criativa. Dei um exemplo que eu fiz isso há 2, 3 dias atrás. E transformar isso de um lado emocional e racional, de um lado que me faz ter a performance. E foi o exemplo que eu citei aqui. E estamos dando aqui novos exemplos. Então tudo isso é um processo, e esse processo às vezes ele começa no subconsciente, e eu tendo a esse armamentário, eu falo que a nossa sacolinha de primeiros socorros da performance humana, a gente vai abrir essa caixinha de ferramentas e ver o que tem ali, o que eu mais utilizei, o que está fresquinho para aquela situação, porque não é uma receita de bolo, as situações são distintas, o nosso entendimento é distinto, o nosso background de entendimento de uma situação é distinta. Nós vivemos numa mesma casa, uma pessoa fala, não leva a mal isso não, isso é tranquilo, por que você está nervosa? A outra já está toda estourada. Então por quê? Porque são situações diferentes, vivência, experiência, às vezes traumáticas, e na maneira que foi colocado para ela, que outro não interpreta. Então o que eu vou abrir da meu armamentário para interpretar isso e utilizar diante disso? Isso é criatividade, são associações, são ideias para eu concretizar aquilo que eu quero para chegar no próximo nível. Então é assim que são as estratégias das novas ideias. Fazer esses questionamentos. Como que eu vou fazer isso? Por que eu estou atuando dessa forma? E se eu fizesse de forma diferente? Nós já falamos em lives anteriores. Então se você não teve o privilégio de estar aqui nas anteriores, está disponibilizado aí no canal do YouTube essas lives anteriores, tá certo? Eu convido você depois a dar uma passadinha por lá e ver esses vídeos focados em temáticas específicas, tá bom? Então nós temos que incubar isso, dá um tempo. Se eu tive um insight, uma ideia, eu fico ali matutando, vendo como é que vai ser e tudo mais, depois posso compartilhar ou não, faço testes e assim vai indo. Será que se eu mudar essa receita agora, colocar uma coisa antes, uma coisa depois, o que vai impactar isso? Vai impactar no sabor e tudo mais? Eu não entendo nada de culinária, mas será que se eu misturar antes e depois, o que vai acontecer? Eu que não entendo nada, vai dar completamente errado. Mas é tentativa e erro no meu caso. Mas quando nós estamos incubando uma coisa em que eu tenho habilidade, que eu tenho domínio, opa, com certeza é para melhor. Eu posso ter pequenos ajustes ao longo desse trajeto, mas é dentro daquilo que eu domino. E é isso que a gente tem que fazer como um token de recompensa também. Nós falamos do hábito. Então, se eu estou criando isso e fazendo essa incubação e fazendo isso um hábito para eu performar melhor, eu posso
posso usar a mesma coisa dos stickers. Eu tô fazendo isso numa incubadora de uma ideia minha no momento. Eu estou pensando diferente. Eu posso fazer com pequenas moedas, eu vou juntar 10 moedinhas, depois eu vou transformar isso em algo muito maior. Para quê? Para que isso seja uma validação minha. É um registro pessoal que eu estou exercitando essa questão da minha performance, da minha criatividade. E isso vai te incentivar cada vez mais a prática da criatividade, porque isso é importante para quem pensa em performance humana, ou melhor, para quem quer performar melhor, para quem quer chegar no próximo nível da sua vida e chegar o mais longo possível, que é os nossos sonhos. Então, outra coisa também é escrevendo. Eu brinco sempre assim, se a gente tem uma ideia, a gente escreve, né? Quem não escreve, rejeita, e quem escreve, convida. A gente fala isso nos nossos cursos presenciais aqui, quem participou das 7 edições do Drivers de Sucesso. Quem escreve, convida para que aquilo aconteça. E quem não escreve, está rejeitando, isso não está fazendo parte dela. Então tem uma ideia, um insight, pega uma agenda e começa a escrever um livro especial para aquilo, ou vários aplicativos. Hoje tem o Evernote, tem o Simple Note, tem o OneNote, gravador, você grava no próprio celular ou escreve no bloco de notas do celular, não importa, não deixa passar isso. Nada é feito aleatoriamente. Isso tudo faz parte da performance humana. Então, é isso que a gente tem que ter, porque se eu tive esse insight, eu não sei porquê agora, isso pode estar relacionado a algo no futuro que vai ser útil e eu coloquei ali armazenado aquela minha ideia. Ela pode não estar ainda sendo incubada, mas ela está ali armazenada, é diferente. A incubadora eu vou trabalhando com ela. A outra ideia só foi um insight, foi um brainstorm que eu tive e eu acumulei aquela ideia. E como que a gente pode, o quinto e último tópico, com relação à imaginação, ao cultivo da criatividade e das ideias para nós que estamos pensando em performar melhor. Nós temos que, por exemplo, utilizar os tópicos mais quentes do momento, os hot topics. O que se fala hoje? Fala em máscara, fala em vírus, fala em ficar em casa, fala em aeroportos fechados, distância, lives, hoje as pessoas estão mais distantes, não abraçar. Então esses são os hot tópicos do momento. Então, diante desses hot topics, do que é que está falando no momento, o que isso tem a ver com a minha habilidade ou com a minha profissão ou com o que eu desempenho no momento? Olha, eu sou professor, olha, eu sou arquiteto, olha, eu sou dono de restaurante, eu sou fotógrafo. Não importa, o que eu vou fazer diante desses hot topics a ter um insight diante daquilo que eu domino? Isso você está exercendo a criatividade. Então o que está acontecendo? As pessoas dizem, isso não serve para mim, eu só vou voltar a pensar, quem sabe até performar, só depois que tudo isso acabar. Tá fora do jogo, tá fora do baralho. Não tem como, tem que estar pensando agora. Tá incubando para quando tudo abrir, tudo voltar ao novo normal, a gente já saber o que vai fazer. Então, esse é o hot topic que eu quis colocar aqui. Então, é contemplar aquilo que é relevante no momento. Esse é o hot topic. Olha o que eu estou falando. Contemplar, admirar. O que está acontecendo que eu posso tirar isso dentro das minhas possibilidades, daquilo que eu desenvolvo. É pensar no seu hobby, na sua vocação, naquilo que você sabe, nos seus interesses, nos seus negócios. Fotógrafo, por exemplo, não tem mais evento, não tem primeira comunhão, não tem casamento, não tem nada. Hoje, sabe como os fotógrafos estão fazendo? Isso que nós estamos fazendo. Eles têm noções de luminosidade, têm noção de profundidade. Eles colocam e orientam as pessoas online. Fica ali, fica assado, faz essa pose, faz assim, coloca isso de fundo, deixa eu ver como é que é a sua casa, mostra. Aí a pessoa não fica ali. E depois ele trabalha as fotos e manda. É a nova atitude hoje dos fotógrafos. Então, resumindo as nossas estratégias de hoje, note as coisas ao seu redor, cultive o seu reservatório mental único, ver a vida de várias perspectivas,
Tome tempo para incubar as coisas, aquilo que você acha que é relevante, e contemple aquilo que está na moda, que são os hot topics. Fazendo isso, você começa a fazer a sua recompensa pessoal e você vai observando o seu token cada vez mais dessas economias da sua autorrecompensa, e você vai aí buscar cada vez mais novos horizontes para performar melhor. Era isso que eu tinha para dizer. Nós temos aqui 1 minuto restante. Eu vou só tirar aqui, né? Eu espero que você tenha tirado vários insights. Eu espero que tenha sido útil para você. Convide outras pessoas a participar aqui conosco do próximo encontro, na próxima live de sábado. No nosso também no Telegram, estamos aqui sempre colocando coisas inovadoras, novidades, diferente do que a gente fala aqui na live. Convido você a entrar e te vejo no próximo sábado, ok? Um grande abraço, compartilhe o que a gente vai postar sobre essa live agora com 3, 5 pessoas que você gostaria sobre esse tema. A partir de amanhã a gente já vai estar postando temas específicos dessa live e depois nos próximos dias nós vamos lançar aí o que nós iremos falar de tema no próximo sábado, no próximo encontro, ok? Grande abraço para você, um bom sábado, um ótimo domingo, até mais, tchau!